Ao trabalharem juntos como equipe no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, estes impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. O impulso de criatividade é o eu original da atividade. Este impulso de atividade é universal e procede de uma só fonte. Atividade é um movimento na consciência e consciência em movimento. O outro impulso criativo possui em sentido figurado duas faces olhando em direções opostas. Elas são ligação, rejeição. Trazer para o eu, rejeitar desde, também conhecido como atração-repulsão. Atrair para o eu, do eu repelir na consciência. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nesses impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade e estava irresistivelmente gravado com um impulso magnético para assegurar a intimidade e a sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser, ligação, rejeição, para assegurar a individualidade. A face da ligação arrasta, extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É um instrumento da consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigida pelo ego. A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, posses que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber, e puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, é um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. Eu vi o que os homens chamam pecado
era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação-rejeição na natureza humana. Os impulsos de ligação-rejeição constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação-rejeição dirigiam e dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades da criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação-rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade, e também a fonte de toda enfermidade, miséria e privação no mundo. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo, está a vida, nascida da explosão da consciência universal, sendo o próprio fundamento e fonte da consciência terrena, assim como a consciência pai-mãe é criativa. Também o pensamento do homem é criativo, pois o pensamento e o sentimento são o exercício e a união dos instrumentos gêmeos da consciência pai-mãe. Desse modo, esses impulsos de ligação-rejeição na personalidade individual tornam-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Este é o segundo segredo fundamental do universo. Eu vi que o pecado era um conceito artificial, convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor a outros. Era inevitável que todos os seres humanos, em algum momento, causassem algum tipo de aflição ou dor a outros por causa de sua tendência natural de arrebatar as coisas dos demais e de repelir com rudeza aos demais, a fim de conseguir o que querem da vida. Essa propensão humana de ferir os outros em nada ofende a consciência universal, Deus, como afirmaram as religiões judaica e cristã. Somente a humanidade poderia compreender o significado da palavra pecado, uma vez que somente a humanidade e toda a criação que está submetida ao ser humano conheceria a dor, a privação e a miséria causados pelos dois impulsos fundamentais da individualidade, ligação, rejeição, que estão ativos na personalidade humana. O impulso inerente ao homem para proteger a sua própria individualidade o tinha feito estabelecer normas e leis para a sociedade humana. O poder criativo universal, amor, não tinha absolutamente nada a ver com o estabelecimento de restrições, limitações, leis e juízos humanos. Eu também vi que o poder criativo Pai, Mãe, Vida fluía continuamente através de todo o universo e era a vida em minha mente, utilizando os impulsos gêmeos de pensamento e sentimento. Assim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Por outro lado, meu pensamento, quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego e totalmente receptivo ao poder criativo Pai-Mãe, inteligência e amor, reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito, como
como resultado de um pensamento imperfeito. Podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo total, originário no universal. Agora, eu que sabia que isso era assim, sabia o espiritual, intelectual e emocionalmente. Dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Por isso, houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência pai-mãe durante as agudas tentações que experimentaria ao final de minha iluminação no deserto. Satanás não